Shalom, povo abençoado, paz e graça. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse devocional. E se você está a primeira vez aqui, não deixa de se inscrever para fazer o devocional todo dia e a gente orar junto também, que é uma bênção. Tá bom? Cria esse hábito do devocional, gente. É uma bênção na nossa vida. Você vai ser abençoado demais. Gente, nós temos hoje aqui para começar um texto que está em Êxodo, no capítulo 3, e é o verso 7, que diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão, perdão, a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Aleluia! E ele aqui dá o título da nossa mensagem, o autor. O título é Ele Não Falha. Ah, mas não falha mesmo, né? Deus não falha. Não se atrasa nem falha. É isso aí, minha gente. Nós queremos apressar as coisas, nós queremos pular etapas, nós queremos não viver o processo. E não é assim. Sinto informar que não é assim. Existe o nosso tempo, existe o tempo de Deus. Então, tudo tem o propósito de ser e tudo tem o seu tempo também certo, né? Então, a gente precisa sim passar pelas lutas que a gente atravessa, né? Aqueles vales, aqueles desertos que parecem não ter fim, mas que nos moldam, nos transformam. É por causa deles que a gente se aproxima mais de Deus. O ser humano é assim, busca mais a Deus quando está no sufoco, né? E vai lá e se coloca nos pés do Senhor. Quando se vê sem saída, quando vê que ele não pode fazer com a sua força, e aí ele vai clamar a Deus, né? Mas que bom quando a gente aprende que não é só nesse momento que a gente tem que correr atrás de Deus, né? A gente tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração, de gratidão. E aí as bênçãos vão correr atrás da gente. Pode ter certeza. Quando a gente está numa posição de humildade diante de Deus e a gente se coloca como totalmente dependente dele e só dele, exclusivamente, não mais de nós mesmos, dos nossos conhecimentos, da nossa força, mas somente de Deus, é que a gente vai poder viver o sobrenatural verdadeiramente. Eu muito dizia assim, que eu não poderia ficar sem o negócio que eu tinha nas minhas mãos. Mas quando eu me vi muito sufocada e que eu falei isso em oração, que eu verbalizei, que eu disse, Senhor, a vida toda eu dependi disso, como que vai ser agora? Minha gente, imediatamente a resposta de Deus para mim foi automática. Porque ele disse, isso mesmo, a vida toda você dependeu disso. Já passou da hora de você depender só de mim. Minha gente, quando eu recebi essa palavra de Deus, eu me senti constrangida e envergonhada. Claro que aquilo que Deus tinha colocado na minha mão foi um presente, foi muito precioso e de fato tinha me sustentado a vida inteira e a minha família, mas eu não poderia depender daquilo ali. Eu tenho que depender de Deus.
Deus mantém aquilo ali para que aquilo ali possa me manter. Então, quando eu entendi essa lógica das coisas, tudo, sabe o que é tudo mudar na minha cabeça, assim, a minha visão, as minhas atitudes, tomei algumas decisões. Então, a gente precisa entender que a gente não depende de uma empresa, a gente não depende de um emprego, a gente não depende de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa, a gente não depende de nada e nem de ninguém, a gente depende de Deus. Porque quando tudo isso falta na nossa vida, Deus não falta. As pessoas costumam dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. Linhas tortas, coisa nenhuma. As linhas são perfeitas. Elas são necessárias. A gente precisa passar por certas coisas para entender que Deus, Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele te fez e Ele conhece o teu futuro. Então, tá com medo de quê, criatura? Né? Sabe? Nesse dia que eu recebi essa palavra, minha percepção mudou completamente. E eu entendi, eu sou filha de Deus. Nada, sabe? Eu me lembrei daquele versículo que está lá em Romanos, eu não lembro agora qual é o capítulo, mas que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não lembro qual é o número desse versículo, mas está em Romanos. E esse versículo fala, nada pode nos separar. Aí cita algumas coisas, nem a morte, nem isso, nem aquilo, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos ama. Então ele vê sim a nossa luta, a nossa dor, nossa angústia, as nossas lágrimas encharcando o travesseiro. Ele vê tudo isso. Aí você diz, mas ele não faz nada. Ele faz. Deus, ele entende, ele te conforta, ele te consola, ele te acolhe, ele vê a tua dor. Porém, eu já falei isso aqui outras vezes, ele vai se mover na sua busca. É na sua busca, quando você procura Deus, quando você, sabe, se humilha diante de Deus e se coloca ali em independência total e exclusiva dele. Isso daí vai mover Deus. Então, sabe, lembra quando Elias estava na caverna e que ele teve aquele momento dele de fraqueza em que ele estava ali, puxa vida, uau, né? Elias tinha já visto tanta coisa da parte de Deus na vida dele, e naquele momento que ele recebeu aquela ameaça de Jezabel, ele se entregou, né? Se fraquejou, e Deus viu, Deus estava com ele ali o tempo todo e viu, e Elias passou aquele momento. Até a hora que Deus disse, o que você está fazendo aqui? Né? Quer dizer, ele estava ali com Elias o tempo todo. Senão ele dizia que você está fazendo aí, né? Ele disse que você está fazendo aqui. Ele estava com Elias o tempo todo. Mas, quando Elias saiu dali, tudo começou a acontecer. Então, a gente se acha assim que a gente está só, a gente se vê perdido, a gente se vê sem ajuda. A gente acha que Deus esqueceu da gente, que passaram na nossa frente, furaram a fila. Tudo isso passa na nossa cabeça. Acontece para todo mundo, menos para mim, né? Essas são frases assim tradicionalíssimas. Mas Deus está em todos os momentos. Os bons, os ruins, né, que a gente acha que é ruim, de momentos de dor, e a gente acha que não tem saída. Mas ele vai se mover quando você decidir se levantar e entregar tudo na mão dele.
porque ele vai fazer o impossível acontecer. Por acaso o ser humano faz o impossível? Não faz. Então o impossível tem que estar nas mãos de Deus. E ele não falha, ele não atrasa e ele não escreve certo por linhas tortas. Amém? Eu deixo essa mensagem aí para vocês hoje. E o autor deixa essa frase aqui. Quando você foca nos problemas, eles se agigantam. E é mesmo. Se a gente ficar olhando o problema, eles se transformam 3 vezes mais do que é na realidade. A gente tem que estar focado na solução. A gente tem que estar focado no problema resolvido, no milagre recebido, na cura recebida. A gente tem que focar nisso. E se a gente ficar olhando o problema, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado. É uma grande verdade essa frase. Gente, ele recomenda a leitura do Salmo 44, tá? Pra gente meditar aí na palavra. Não esqueça de deixar sua curtida, seu amém nos comentários e compartilhar pra gente estar evangelizando. Tá bom? Vamos orar então? Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje. Senhor, Tu és o nosso Deus, o amado da nossa alma. Obrigada, Senhor, até aqui tem cuidado de nós. Não tem deixado de faltar nada, Pai. Senhor, vem perdoando nossos pecados, nossos erros, quando fraquejamos, quando faltamos contigo, Pai. Quando não enxergamos saída, esquecemos que o Senhor está conosco a todo instante. Senhor, em nome de Jesus, vem trazendo um ânimo novo, vem trazendo novidade de vida, transformando nossa história para uma história de prosperidade em todas as áreas. Nós queremos viver a promessa de uma vida com abundância, Senhor, em todas as áreas. Que não nos falte nada. Que tenhamos verdadeiramente abundância a ponto de podermos compartilhar com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós temos um coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Obrigado, Senhor. Vem nos trazendo, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Que nunca nos falte a Tua presença. Vem, Senhor, tocando nossa vida com Teu poder, nos trazendo cura, restaurando, Senhor, nossa saúde física e emocional. Senhor, em nome de Jesus, vem nos libertando de amarras e cadeias espirituais. Desvia do nosso caminho toda seta maligna, que toda dor, toda inflamação, toda infecção se renda ao nome de Jesus. Nenhuma enfermidade pode ficar de pé diante do Teu nome, Pai. Vem, Senhor, sobre nós com a Tua glória, que nós possamos ver e viver o extraordinário, Pai. Traz a existência tudo o que estamos precisando, cada um aqui. Olha os nossos corações, examina, Senhor, tira tudo que te desagrada e coloca as Tuas bênçãos. Nos enche com a Tua paz, nos enche, Senhor, com a Tua alegria, que renova a nossa fé e a nossa esperança. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados, não esqueçam, orem por Israel e pela paz em Jerusalém e também pelos nossos irmãos missionários, amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.